Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. Diariamente nós estamos aqui buscando compreender, buscando aprender o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. E a palavra de Deus tem sempre algo muito bom para nos ensinar. E nós precisamos estar com o coração aberto para poder aprender esses santos ensinamentos que nos salvam, que nos libertam, que nos conduzem sempre à vontade do Senhor. Agora, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Mateus capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9. Mateus capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós encontramos esse relato do Evangelho de São Mateus, que fala sobre uma das mais lindas pregações de Jesus. Jesus vai para a beira do mar e ali da barca ele prega para as pessoas. As pessoas têm sede de ouvir a palavra de Jesus, por quê? Porque essa palavra, ela desperta esperança, ela liberta da ignorância. Essa palavra é uma palavra que gera no coração das pessoas um alívio, uma fortaleza. E hoje, como a gente escutou no domingo passado, eu disse que Maria estava aos pés do Senhor e o escutava. Nós precisamos dessa posição de escuta, que Jesus chama de a melhor parte. A melhor parte que ninguém vai ser capaz de nos tirar. Quando eu escuto a palavra de Deus, eu guardo no meu coração e essa palavra começa a mudar o meu comportamento para melhor, e a minha vida vai sendo configurada à vida de Cristo, é a melhor parte. Aquela boa palavra que me tirou da escuridão e me trouxe para a luz. O Evangelho de hoje ensina que é ser isso para você. Então hoje Jesus conta uma parábola. O que é uma parábola? Um gênero literário, é um jeito de fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas refletirem. Hoje nós queremos tudo muito martigado, nós queremos tudo muito ruminado, a gente quer respostas prontas, rápidas. Isso está nos empobrecendo intelectualmente, espiritualmente. A gente aperta um botão e tudo se resolve. Não, na lógica de Deus não é assim. Ao invés de dar o fruto, Ele dá a semente. Para que a gente plante, para que a gente cuide, para que a gente regue, para que a gente possa esperar crescer, para que a gente pode. Enfim, a lógica de Deus não é nas pressas, é na tranquilidade, é na serenidade. E hoje Jesus conta essa parábola do semeador, que saiu a semear. E ele lança sementes. E as sementes, elas caem em realidade de solo diferente, né? Totalmente diferente. Cai à beira da estrada,
cai no meio dos espinhos, cai no meio das pedras e cai também em terra boa. Em uma outra passagem, Jesus vai explicar, ele mesmo vai fazer a homilia, essa parábola, dizendo que o semeador é ele mesmo. É ele mesmo e todos aqueles também que anunciam a palavra em nome dele. E essa semente é a palavra de Deus, que quando é lançada, ela cai em vários tipos de coração, em vários tipos de vida. Aquele que tem um coração mais duro, como pedra, aquele que tem um coração mais espinhento, aquele que é beira de estrada, que até admira, mas não cresce porque não tem raiz. E aquele coração que acolhe com generosidade. Como a Maria, irmã de Lázaro e Marta, no evangelho do domingo passado. Repito, ela ficou ali e acolheu com atenção, acolheu com amor, acolheu com generosidade. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso coração não deve ser beira de estrada. O nosso coração não pode ser terreno espinhoso, espinhento ou pedregoso. Nosso coração precisa ser terra boa, para que a gente possa colher os frutos da palavra de Deus. A gente precisa primeiramente acolher bem essa palavra. E eu queria partilhar com vocês a segunda parte do evangelho de hoje, que diz que a semente que caiu em terra boa, ela produziu muitos frutos. Muitos frutos. Essa semana passada, eu vivi duas situações muito bonitas na minha vida de padre, no meu sacerdócio. A primeira delas foi quando um casal me convidou para assistir o casamento deles. E eles vieram aqui em casa e nós conversamos e eles me disseram que eles estavam juntos há 16 anos. E durante a pandemia, a esposa, ela começou a escutar o Evangelho de Hoje Ensina, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E ele escutava porque estava do lado dela ali, né? De quebra, acabava tendo que escutar também. Ele até disse que não gostava muito não, mas começou a escutar. E disse que, né, ele falando, essa minha voz serena, tranquila, o meu jeito assertivo de falar, de comunicar a palavra, a dimensão prática, que eu sempre tento trazer aqui, foi entrando no coração dele, foi penetrando no coração dele. De uma forma que isso foi transformando também a sua vida, o seu comportamento. E eles foram deixando a palavra de Deus entrar nos seus corações como terra seca. Aliás, como terra boa e não terra seca. Como uma terra boa. E aí, sabe o que acontece? Eles tomam a decisão de se casarem na igreja depois de 16 anos. E eu assisti o casamento deles, foi um momento muito feliz, um momento muito especial, eu me emocionei muito também. É o Paulo e a Larissa. E eu quero, dizer que para mim foi uma grande alegria, não me envaideço, ao contrário, me responsabilizo, porque ali foi uma semente que foi lançada e caiu em terra boa e produziu frutos. O outro testemunho foi de um rapaz que no começo do ano, janeiro, veio aqui à missa com a sua mãe e ele estava vivendo uma depressão muito profunda. E no final da missa, a mãe trouxe e pediu uma bênção e eu dei uma bênção nele e depois eu dei um forte abraço, assim, um abraço bem de pai mesmo, né? E esses dias ele me mandou uma mensagem dizendo que se sentia curado da depressão e agradeceu muito a bênção e o abraço. Por que eu estou contando isso? Para dizer que eu sou santo? Não, eu estou buscando a santidade, mas eu não sou santo, não. Eu quero dizer que é bom a gente ver esses frutos que Deus vai fazendo por meio da nossa ação missionária, da nossa ação pastoral. E a árvore se conhece pelos frutos. Eu sempre vejo aqui os comentários de vocês, sempre tento acompanhar. E quantas pessoas ficam edificadas com essa palavra tão simples. Aqui o vídeo não tem adição,
eu mesmo gravo, eu mesmo posto, não tenho um alcance, né, magnânimo, mas eu já fico feliz de fazer a diferença positiva aí na tua vida. A árvore se conhece pelos frutos. E vocês estarem aqui comigo diariamente, alimentando a fé por meio da palavra, por meio do evangelho de hoje ensina, para mim já é um grande fruto. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a gente possa permanecer rezando uns pelos outros e permitindo que o nosso coração não seja uma terra seca, mas que seja um terreno fértil, terra boa para colher a palavra do Senhor. Coloca aqui embaixo nos comentários, né? Eu quero meu coração uma terra boa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.